Damos as boas-vindas a você que se interessou em acompanhar este estudo bíblico. Seguimos nossa série sobre o Evangelho de Marcos e hoje chegamos no capítulo 8, onde vamos encontrar Jesus tendo momentos de conversa com os seus discípulos. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos alguns dos textos que usaremos no estudo. E importante também orarmos a Deus. Deus eterno, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a tua palavra. Queremos te pedir que tu nos orientes nesse estudo, que tu abençoes a cada pessoa que nos acompanha e que tu nos dê sabedoria para colocarmos em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Chegamos nesse capítulo 8 de Marcos, que nós vamos ver faz um divisor de águas no ministério de Jesus. E antes de chegar nesse ponto do capítulo 8, nós vemos que ele, Jesus e seus discípulos haviam completado uma intensa maratona. Uma maratona que era composta por milagres, por embates com os religiosos, líderes religiosos da época, com curas, e eles certamente, com todas aquelas atividades, deveriam estar bastante cansados. Eles procuram um lugar sossegado lá em Cesareia de Filipe, um local chamado Cesareia de Filipe, que ficava a cerca de 30 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Lá, como parte das conversas que desenvolvem, Jesus vai fazer essa pergunta específica que nós demos há pouco, pergunta aos seus discípulos sobre quem ele era, quem Jesus era, como que os discípulos, como que o povo percebia Jesus e como que os próprios discípulos o percebiam. Em Marcos 8, Jesus vai mudar o foco do seu ministério. E por conta disso, nós mencionamos que ele vai ter uma mudança aqui, vai ser um divisor de águas. O capítulo 8 é um divisor de águas. O foco de Jesus deixa de ser as multidões, como estava acontecendo até então. E Jesus passa a se concentrar na parte final do seu ministério, que culminaria com a sua crucificação. Ele levara os discípulos para Cesareia de Filipe, porque lá era um lugar antigo onde se fazia adoração a Baal. Desde os tempos do Antigo Testamento, essa localidade é mencionada na Bíblia. Hoje esse local se chama Bânias, é um lugar turístico lá no Oriente Médio. Na época de Jesus, continuava a ser um centro de adoração, porque eles adoravam muitos deuses gregos e adoravam também o próprio imperador romano. Havia um templo para o imperador romano e ele era adorado como uma divindade. Esse foi o lugar que Jesus escolheu para falar pela primeira vez aos seus discípulos que ele iria ser crucificado. Qual seria o propósito da pergunta que Jesus faz sobre quem ele era? Os discípulos não sabiam que Jesus era o Messias. Nós lemos no relato de João, por exemplo, no capítulo 1:41, quando André é convidado por Jesus para acompanhá-lo, para ser um discípulo, André vai. Isso há 3 anos atrás, antes desse momento que nós estamos lendo agora, André vai falar com seu irmão Pedro. E quando ele chega perto de Pedro, ele diz assim: olha, eu encontrei o Messias, encontramos o Messias. Ele reconheceu Jesus como o Messias. O ponto aqui era que Jesus estava revelando aos seus discípulos que ele iria morrer. Então havia uma coisa diferente agora diante dos discípulos. Seria crucial para eles saberem, em meio àqueles tantos deuses que havia lá em Cesareia de Filipe, era importante que eles soubessem quem era exatamente Jesus, na posição, na condição de Messias. Se eles não entendessem quem era realmente Jesus, o que iria ocorrer é que eles certamente iriam debandar, iriam se dispersar quando ocorresse a crucificação de Jesus. Por isso é que Jesus passa, de uma maneira mais intensa, preparar seus discípulos para o que viria à frente. Era necessário prepará-los para a sua morte, para a sua crucificação. Eles teriam que ter condições de superar aquele momento e de seguir pregando o Evangelho após a ressurreição de Jesus. Como forma de prepará-los,
Jesus começa a lhes relatar os vários acontecimentos que iriam ocorrer nas semanas seguintes. Nós lemos, se você observar o texto lido, Jesus vai começar a relatar que eles iriam para Jerusalém, que ele seria julgado, que ele seria preso, que ele seria crucificado e que ele ressuscitaria no terceiro dia. E aí nós começamos a ver, e os discípulos de Jesus começaram a ver, que ser discípulo de Jesus não seria apenas andar sobre as águas, não seria apenas curar pessoas, acalmar tempestades, expulsar demônios e multiplicar pães. Os discípulos perceberam que ser discípulo de Jesus não seria apenas glamour e glória, mas seria uma vida na qual eles encontrariam adversidades. Os discípulos eles teriam que estar preparados para as lutas e as provações que iriam acontecer. 3 vezes, no capítulo 8, 9 e 10, Jesus vai lhes dizer sobre a sua morte e vai lhes dizer também sobre a sua ressurreição. O fato é que, mesmo declarando que Jesus dizendo que ele seria morto, e que ressuscitasse, mesmo dizendo isso e ouvindo as previsões de Jesus em detalhe do que haveria de ocorrer, eles só vão entender o que estava acontecendo, só vão entender aquilo tudo mais à frente. Alguns deles, inclusive, só vão entender por completo o que ocorreu após a ressurreição de Jesus. No próximo quadro, nós entramos um pouco mais de detalhe nessa pergunta feita por Jesus, que na realidade é uma pergunta que se divide em 2 partes, né? Ou são 2 perguntas, melhor dizendo. A primeira pergunta, ela traz respostas que os discípulos colocam para Jesus, indicando que haviam várias percepções do povo sobre Jesus. Mas, na resposta da segunda pergunta, a primeira pergunta foi aos discípulos, o que o povo diz sobre mim? Né? Jesus perguntando. Na segunda pergunta, Jesus diz, o que vocês estão dizendo sobre mim? Então, a resposta a essa segunda pergunta, Pedro responde dizendo que Jesus era o Cristo, o ungido, o Messias de Deus. O relato paralelo de Mateus, lá no capítulo 16, no verso 17, ele detalha que Jesus teria dito que aquela manifestação, aquela declaração que Pedro faz, não foi alguma coisa engendrada dentro da sua mente, mas foi uma revelação dada por Deus. Se nenhum dos discípulos tivesse vislumbrado Deus manifestado em Jesus, todo o trabalho que ele havia feito até aquele ponto com os seus discípulos teria sido em vão. Na prática, Jesus estava colocando muitas coisas à prova. Ele já havia ouvido os rumores do que o povo dizia sobre ele. Faltava alguém dizer, de dentro do grupo dos discípulos, alguém responder à pergunta: quem é efetivamente Jesus? O que vocês, discípulos, dizem sobre mim? Jesus relatando. Com a resposta de Pedro, Jesus pôde constatar, no contexto dos seus discípulos, que o que ele havia feito até aquele momento estava tudo correto, não havia ocorrido nenhuma falha, porque eles viram a manifestação de Deus, reconheceram Jesus como o Messias, como uma manifestação de Deus. Por que Jesus, então, vai lhes dizer para que eles não espalhassem, eles não contassem aos outros que ele era o Messias? A resposta é muito simples, porque, antes de mais nada, Jesus teria que ensinar a Pedro e aos demais discípulos o que realmente significava ser o Messias. Eles reconheceram Jesus como o Messias, mas o que significava, no nível mais aprofundado, o que significava ser o Messias. E é isso que nós tentaremos ver ao longo desse estudo. Mas falando em perguntas, porque aqui nós vimos 2 perguntas importantes que Jesus faz aos seus discípulos, vale nós observarmos que a nossa vida também está repleta de perguntas. Quase todos os dias temos várias perguntas para responder. Algumas são triviais, são muito fáceis. Outras são mais complexas. As mais complicadas têm a ver com a vida familiar, têm a ver com a vida profissional, têm a ver com assuntos
do dia a dia, às vezes bastante complicados, e há também questões complexas relativas à vida espiritual. Perguntas sobre a vontade de Deus, perguntas sobre a salvação, perguntas sobre a resposta que Deus pode dar a uma oração que eu faço para Ele, que você faz, que nós fazemos, né? Como Deus pode responder às nossas orações, são perguntas que às vezes têm uma certa complexidade. Essa pergunta feita por Jesus no Evangelho de Marcos, nesse capítulo 8, foi a mais importante pergunta que Jesus fez aos 12. Inegavelmente, podemos dizer quase que unânime ter sido a pergunta mais importante. A pergunta sobre quem é Jesus continua sendo algo crucial nos dias de hoje. Ela é crucial por quê? Porque a maneira como você leva a sua vida e a forma e onde você passará a eternidade depende da resposta que é dada a essa pergunta. Então, a resposta que você dá a essa pergunta, quem é Jesus, influencia não só a sua vida presente, mas também a sua vida eterna. Por isso que ela é uma pergunta muito importante. No próximo quadro, temos uma pergunta sobre a pergunta. A pergunta teria mais de uma resposta, essa pergunta, quem é Jesus, teria mais de uma resposta. Se nós considerarmos o contexto humano ou o contexto histórico, ela possui mais de uma resposta. Estas várias respostas vão depender das pessoas, né? De que pessoa responde, da sua bagagem, do seu enfoque, da maneira como ela trata esse assunto. Mas, se a pergunta for dentro da ótica bíblica, dentro do contexto bíblico, dentro do ambiente bíblico, só haverá uma resposta certa. E isso acontece porque a resposta ela não vai se basear em sentimentos e em opiniões pessoais, como ocorre no caso anterior, mas ela vai ser baseada numa verdade teológica objetiva. E isso é importante afirmar, porque hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade em compreender e aceitar o que é uma verdade espiritual. Muitos, por exemplo, não aceitam que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, algo que possa ser entendido, algo que possa ser aplicado à nossa vida. Em vez disso, a nossa geração tende a ver a verdade espiritual em termos de experiência de cada pessoa. Então, eu tenho uma verdade espiritual para mim, você pode ter uma outra verdade espiritual para você. Se houver uma contradição entre a minha verdade e a sua verdade, tudo bem, porque ambas poderão ser corretas, né? Então, esse é o pensamento dessa multiplicidade de possibilidades. O perigo dessas multiplicidades é que cada um pode ter a sua própria verdade e acabar deixando de lado a busca da verdadeira verdade, né? Então, cada um tem a sua, fica satisfeito e nada mais precisa ser comentado. Quem é Jesus tem apenas uma resposta correta e muitas incorretas. Podemos, né, fechar esse ponto que nós estamos abordando agora. Não é apenas uma questão de opinião pessoal e nem de preferência. O tema é de grande importância porque uma resposta errada vai levar a pessoa a ser eternamente afastada de Deus. Então, uma resposta errada poderá ser eternamente fatal. No próximo quadro, a questão divide as pessoas. Essa pergunta, né? Essa questão é tão importante como ela dá desdobramentos e nós estamos vendo alguns deles. E um desdobramento é esse ponto de que essa pergunta, essa questão, quem é Jesus, divide as pessoas. A resposta dos discípulos os levaria a tomar partido. Se ficassem do lado de Jesus, eventualmente teriam que se posicionar contra a opinião pública. Esse mecanismo de ter que se posicionar, ele se repete até hoje. E nós nos lembramos do versículo de Mateus 12, 30, em Jesus dizendo: quem não é por mim é contra mim. Então, essa questão de se posicionar em relação ao significado, ao papel de Jesus, ao que ele efetivamente é, continua até hoje. Será que foi fácil para os discípulos defenderem Jesus como o Messias?
Olha, não foi fácil, foi algo difícil para eles se comprometerem com a ideia de Jesus como Messias. E por quê? Eles não conheciam Jesus, não estavam andando com ele, eles tinham um obstáculo enorme para poder efetivamente reconhecer Jesus como Messias. Durante séculos, os judeus fiéis viveram e morreram sem ver a esperança do Messias sendo cumprida. Aquilo era uma esperança que passava de ano para ano, de século para século. Mas as pessoas continuavam esperando. Então, um belo dia, um jovem carpinteiro, né, lá de Nazaré, aparece e começa a pregar e realizar milagres. Seria ele realmente o Messias? O problema era que Jesus não se encaixava na expectativa, no perfil político que era a expectativa do Messias. Para aquele povo, o Messias era um libertador político. Afinal de contas, eles estavam sendo politicamente dominados há 600 anos, desde a época que a Babilônia, né, tomou conta, destruiu Jerusalém, invadiu Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. Então, há 600 anos já haviam se passado, eles esperavam o Messias. E subitamente aparece o carpinteiro de Nazaré se dizendo o Messias. Então, acreditar ou aceitar aquele Messias que não tinha nada a ver com o Messias libertador, que entraria com uma espada na mão para poder libertar politicamente o povo de Israel, era alguma coisa que atrapalhava o entendimento efetivo do Messias. Aí uma outra pergunta que um outro ponto que nós podemos comentar sobre a questão da oposição é se você vivesse naquela época como cristão, você encontraria 3 oposições a essa questão do Messias ou ao ministério de Jesus. As 3 oposições, os 3 pontos da oposição, o primeiro era o governo romano. O governo romano não se importava, na realidade, se os cristãos adoravam Jesus ou não, desde que eles também identificassem César como o Senhor. Então, cristãos adoravam, né, declaravam ou identificavam Jesus como seu Senhor, e enquanto eles também reconhecessem César como Senhor, não teria problema. Acontece que os discípulos, não apenas os 12, mas outros discípulos de Jesus também, sempre declararam que Jesus era o único Senhor, e isso acabou custando a vida de muitos deles ao longo da história do início do cristianismo. As pessoas hoje, elas não se importam se você crê em Jesus, desde que você não diga que ele é o único caminho. Então, aquele quadro do passado, ele de alguma forma se repete hoje em relação a Jesus. Então, primeiro obstáculo que você encontraria se você fosse um cristão primitivo, e hoje também você acaba encontrando, é a questão do governo romano, da oposição à questão do fato de Jesus ser o único Senhor. Segundo obstáculo, a multidão religiosa tradicional judaica daquela época. Essa multidão, ela apresentava diferentes ideias sobre quem Jesus poderia ser. Como nós lemos, alguns ouviram sua poderosa pregação e fizeram uma conexão com João Batista. Viram em Jesus aquela função, aquela eloquência de João Batista. Outros viram seus milagres e foram lembrados dos poderosos milagres que Elias, o profeta Elias, fazia, ou outros profetas também faziam. Tudo isso parece muito positivo, e é verdade que é positivo. No entanto, essas coisas não são suficientes para reconhecer quem seria Jesus. Mais adiante, os discípulos teriam que se opor a essa multidão, que ora fala que poderia ser Elias, ora fala que poderia ser João Batista, e lá adiante, na crucificação, nós vamos ver que os discípulos vão acabar se opondo, né, a essas multidões, porque efetivamente muitos não reconheceram que Jesus era o Messias. Da mesma forma que nós hoje, você, eu, hoje nós temos que talvez que nos posicionar em algum momento contra alguma multidão. Terceiro obstáculo. Então, o primeiro era o governo romano, o segundo, a multidão religiosa tradicional judaica, e o terceiro obstáculo, os líderes religiosos. Os discípulos não foram formalmente educados nas escrituras hebraicas, não tinham influência pública, não eram reconhecidos como líderes. Na realidade, os líderes judeus, eles devem ter olhado para aquele grupo de pescadores lá da Galileia
com o maior desdém, né? Eles são ignorantes, eles inclusive vieram da Galiléia, que na época era o lugar mais desprezível em Israel, era alguém que ter nascido ou ter vivido ou morado na Galiléia. Se você se juntar aos discípulos de Jesus, também terá que contrapor a sua visão contra certas correntes religiosas, né? Como os discípulos tiveram, e Jesus também teve que se contrapor àquelas correntes religiosas tradicionais que não compreendiam a sua mensagem. Há, por exemplo, gente hoje que não aceita que Jesus seja uma expressão da pessoa de Deus. Isso significa que você, em algum momento, vai ter que se contrapor a essas pessoas, se contrapor às correntes religiosas de uma forma geral. Isso não significa, se contrapor às correntes religiosas, não significa fazer inimigos, mas apenas manter amorosamente as suas convicções e, dentro do possível, compartilhá-las, quando for possível, com alguém que se interessar pelo assunto, né? Dependendo das oportunidades. Então, isso é se contrapor contra essas correntes. No próximo quadro, nós vemos mais detidamente a reação de Pedro às previsões futuras de Jesus, conforme é relatado em Marcos 8, nos versículos 31 e 32. Nós verificamos que Pedro fica abalado quando Jesus revela aos discípulos sobre a sua futura crucificação. Quando Jesus fala claramente sobre sua morte, Pedro se mobiliza a ponto de tentar dissuadir Jesus a ir para a cruz. A noção de Pedro sobre o Messias, ela significava poder e domínio, e não sofrimento, rejeição e morte. Pedro estava muito contaminado por aquela cultura tradicional judaica de que o Messias seria um libertador, seria alguém que chegaria com poder e domínio, poder político e domínio. Então, ele tem aquele ranço, ele tem aquela dificuldade de aceitar essa nova percepção do significado do Messias. Talvez Pedro tenha dito que ninguém iria crucificar Jesus se todos os discípulos ficassem juntos. Olha, se vier alguém aqui, a gente vai defender, não vamos deixar que o mestre seja crucificado. Ele queria que Jesus fosse poupado, mas ele não percebia que sem a cruz não haveria redenção. Ele tem uma percepção equivocada nesse ponto. É possível que Pedro efetivamente estivesse preocupado com Jesus. Ele gostava de Jesus. Ele não queria que Jesus morresse. O erro dele, entretanto, foi ver os fatos sem levar em conta a perspectiva de Deus. O povo judeu e até mesmo os discípulos, como nós mencionamos, esperavam o Messias político. Mas essa configuração, essa formatação do Messias político não estava nos planos de Jesus. Ele falava, meu reino não é deste mundo. Isso explica também por que Jesus instrui os seus discípulos a não dizerem a ninguém que ele era o Cristo, antes do momento oportuno, porque Jesus queria levar adiante o seu ministério se as pessoas começassem a perceber que ele era o Messias e continuar com aquela confusão de que o Messias era o libertador, queria colocar os romanos para fora da Palestina, etc., daria um monte de problemas, e por isso que Jesus estava relutante em que aquilo fosse proclamado, que ele era o Messias, fosse proclamado de uma maneira assim tão espontânea e tão ampla. Pedro aqui, nós podemos dizer, ele pode representar o crente que tem dificuldades com momentos difíceis. Ele estava mostrando que não daria conta daquela crise, daquela tempestade que estava se aproximando. Antes de sairmos censurando Pedro, vale lembrar que todos nós também temos essa experiência, essa tendência, essa dificuldade, muitas vezes, de enfrentar uma adversidade que se aproxima de nós. Isso faz parte da nossa natureza humana. Muitos de nós têm dificuldades de enfrentar esses momentos quando aparecem na nossa vida. E é muito bom quando nós nos lembramos dos versículos de encorajamento lá do livro de Salmos, tantos versículos bonitos, quando nós lembramos que Deus ouve as nossas orações, isso tudo nos encoraja. Mas, se algo ruim acontece, somos levados a pensar
fazer perguntas, mas Senhor, por que eu? Eu tenho feito isso, sou fiel, tenho participado da igreja, tenho lido a palavra, mas por que essa coisa, por que essa tempestade está acontecendo na minha vida? Isso é natural que a gente acabe tendo essa relutância de compreender, essa dificuldade de entender a adversidade. Pedro insiste e Jesus acaba tendo de endurecer a voz com ele. Quando Jesus vê Pedro tentando dissuadi-lo a não ir para a cruz, ele vai dizer: saia da minha frente, Satanás, como nós lemos lá no texto. Uma possível maneira de nós compreendermos essa cena é assumir que a palavra de Jesus não era para condenar Pedro, mas sim para adverti-lo quanto à ideia equivocada dele e dos discípulos que quem segue Jesus não tem adversidades. E também ele estava advertindo a Pedro e aos demais versículos quanto ao perigo de tentar anular a cruz. Jesus queria que os 12 entendessem que, mesmo sendo seus discípulos, as adversidades fariam parte da vida deles. E isso é uma lição para nós, porque vale nós observarmos também que o crente enfrenta as suas tempestades, né? Poderá e deverá, e sempre, se você não teve uma tempestade na sua vida até hoje, é possível que você tenha, ou quase certo que você em algum momento vai ter uma tempestade. Mas nas condições, na condição de discípulos, né, aquele que segue a Jesus, que busca a sua orientação através do Espírito Santo, teremos um aliado poderoso para nos ajudar a passarmos pelas tempestades quando e se elas chegarem. A fé talvez não impeça, não poderá impedir as tempestades de surgirem, mas certamente nos ajudará a passar por elas, a enfrentá-las de uma maneira vitoriosa. Aceitar a realidade das adversidades faz parte, portanto, da caminhada com o Senhor. No próximo e último quadro, nós trazemos aqui duas conclusões que são, na realidade, nós podemos dizer que a nossa caminhada como crentes poderá nos apresentar dois desafios. E esses desafios que nos permitem fazer a nossa conclusão de hoje, esses desafios são extraídos do nosso texto, extraídos do acontecimento desse episódio que nós lemos. O primeiro desafio é que nem sempre a vontade de Deus estará alinhada com a nossa vontade. Por mais que você ande com o Senhor, poderá ocorrer em certas situações que a vontade de Deus não estará alinhada com a sua vontade. Jesus diz no episódio que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse e que morresse. Isso não seria uma opção, mas seria alguma coisa, seria um imperativo, seria um imperativo divino, algo que efetivamente precisava acontecer. A reação de Pedro era porque ele não queria que Jesus morresse. Aqui fica visível o contraste, a vontade de Deus de que Jesus fosse até Jerusalém, morresse na cruz pelos nossos pecados, e o desejo particular de Pedro de que ele não morresse. Então nós vemos aqui a vontade de Pedro se contrapondo à vontade de Deus. Nem sempre será fácil aceitar que uma coisa pela qual você orou, uma coisa pela qual você pediu, vai acontecer como você desejou. Talvez Deus decida dar graça abundante a você e não a cura que você está solicitando, que você está clamando a Ele. Ou Ele poderá decidir levar alguém para o céu ao invés de manter essa pessoa querida na terra. Então são, às vezes, respostas que nós nem sempre vamos entender completamente. O segundo desafio é que os crentes, algumas vezes, precisam de repreensão. Não há crente que seja imune a possíveis repreensões do Senhor. Aliás, vale nós observarmos que o Senhor repreende aqueles quem Ele ama. Pedro havia chamado Jesus à parte para repreendê-lo, para falar com ele, para dissuadi-lo a não ir para a cruz. E parece que ele faz isso repetidas vezes, à medida que Jesus ia falando cada um dos passos que haveria de acontecer. Parece que Pedro tenta, para cada um deles, ele tenta
teimosamente fazer com que Jesus mudasse de ideia. É possível que Jesus tenha demonstrado uma boa paciência com Pedro. E aqui nós vamos ver 3 lições por conta disso. A primeira lição, oriunda desse desafio, né, que é possível que Deus tenha demonstrado paciência com Pedro, a primeira lição é que o Senhor é paciente, né? Quantas vezes o Senhor tem sido misericordioso e paciente com os nossos erros? Claro que o Senhor é paciente até certo ponto, porque toda desobediência ela precisa ser corrigida em algum momento. A segunda lição, a primeira então, o Senhor é paciente, a segunda lição, o Senhor nos guarda. Uma possível leitura desse momento, do ocorrido entre Pedro e Jesus, é que Jesus dá uma ordem para Pedro se colocar atrás dele enquanto ordena que Satanás se afaste. Por que isso? Porque Deus não disse para Pedro, a pessoa de Pedro, se afastar dele. Deus estava falando com Satanás, que estava naquele momento influenciando Pedro a dissuadir Jesus a não ir para a cruz. Então, talvez isso nos ensina que para nós seguirmos Jesus, será necessário nós ficarmos atrás dele e não na frente do Senhor. A terceira e última lição é que às vezes nós demoramos para compreender as coisas de Deus. Apenas mais tarde é que os discípulos entenderiam o significado da cruz. Também poderemos levar um tempo para entendermos a vontade de Deus se concretizando na nossa vida. Poderemos achar difícil em um primeiro momento, poderemos achar até que a resposta que Deus está nos dando não é a melhor solução. Poderá ser que o nosso desejo para a resposta de Deus nada coincida com o que Ele está nos trazendo como solução. Mas é a vida que teremos que levar em conta, porque as soluções que Deus nos trará são as melhores soluções. Há quem diga que a vida com Deus não será fácil, mas a vida sem Deus será impossível. Cabe a você escolher como levar a sua vida espiritual. Ficamos por aqui hoje, espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos, compartilhe o link do estudo, dê o seu like também, se você gostou. E no próximo quadro você vai ver um panorama dos nossos estudos que estamos desenvolvendo sobre o Evangelho de Marcos, os próximos estudos, os passados e os próximos estudos. E deixo com você um grande abraço.